a barca segura, barca bem guarnecida, a barca da vida. Senhores que trabalhais pela vida transitória, memória, por Deus, memória. Deixe temeroso cais, a barca mortais. Barca bem guarnecida, a barca da vida. Vigiai-vos, pecadores, que depois da sepultura, neste rio está a aventura de prazeres ou dolores. A barca, senhores, barca muito enobrecida, a barca da vida. Oi pessoal, tudo bem? Claro que não podia faltar para um especial de Halloween o clássico O Alto da Barca do Inferno, do escritor considerado o pai do teatro português, Gil Vicente. Essa obra, tão antiga quanto atual, traz para a gente o juízo final. Basicamente, a gente tem duas barcas que recebem as almas dos falecidos, a barca do anjo e a barca do diabo. Acontece que é ali mesmo naquele cais, conforme as pessoas vão chegando, já vão logo se acomodando na barca apropriada, a partir, lógico, da vida que levavam enquanto vivos. E como a gente sabe, trapaceiro é trapaceiro no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. Então, gente, essa obra não tem nada de assustador. Tirando, claro, essa ideia maniqueísta, mas cheia de simbolismos cristãos em que divide o mundo entre o bem e o mal. O Alto da Barca do Inferno é um texto pequenininho, mas que dialoga com outros autos também do mesmo escritor. E só para que vocês tenham noção, essa obra foi publicada em 1517. E calma, quando a gente fala em texto antigo, parece que a gente vai ter uma leitura aborrecida, um texto defasado, desvinculado da nossa realidade, desvinculado dos nossos interesses, mas não é nada disso. Quando a gente fala em alto, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. O alto, na verdade, gente, é um texto teatral, mas ele exercia um efeito moralizante e doutrinário. Os assuntos do alto poderiam ser assuntos profanos ou religiosos, sérios ou cômicos. Ao mesmo tempo que eles divertiam, eles tinham esse sentido moralizante por meio da sátira. E aí ensinavam de uma maneira um tanto quanto mais acessível ao povo os bons costumes e a verdadeira fé. E apesar desse sentido moralizante, vocês vão ver quando vocês lerem que há aqui no Alto da Barca do Inferno uma crítica feroz à sociedade do seu tempo. Vocês imaginem, a gente está falando de um período que os livros eram acessados por poucos, não tinha TV, não tinha internet, claro, né? Então uma das formas de acesso a mentes e corações era por meio do teatro. Esse é um texto para rir, gente. E o riso vicentino, gente, não era um riso à toa, não era um riso gratuito. Na verdade, ele tinha um quê de sátira, ele tinha um quê de crítica e também de denúncia. Gil Vicente é considerado por muitos teóricos como um autor de transição, porque muitas de suas obras foram produzidas exatamente na transição entre a Idade Média e o Renascimento. Mas Gil Vicente guarda muito nas suas obras características tipicamente medievais. O Alto da Barca do Inferno, então, é esse julgamento de pessoas que aparecem no cais, são julgadas pelo diabo e pelo anjo, entram nas barcas que lhe competem e esses personagens permanecem em cena até o fim da história. É como se fosse um conjunto de pequenas ações paralelas. Os personagens são o anjo, o diabo, o companheiro do diabo, o fidalgo, o onzeneiro, o parvo, o sapateiro, o frade, a Brígida Vaz, que era a alcoviteira, o judeu, o corregedor, o procurador, o enforcado e os 4 cavaleiros. A gente vai ter nesses personagens tipos que simbolizam, personificam, na verdade são alegorias das virtudes e dos vícios, e isso é bem próprio dos autos. A história começa com o diabo e o companheiro preparando a barca, e aí chega o fidalgo, que acha que por ter deixado gente rezando por ele, ele não vai para o inferno. Bobinho ele, né? E o fidalgo, gente, já chega chegando. Olha o diálogo dele com o diabo. Esta barca onde vai, ora, que assim está apercebida? Vai para a ilha perdida e há de partir logo essa hora. Pera lá vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso cortiço, porque a vedes lá de fora. Porém, a que terra passais? Para o inferno, Senhor.
terra é bem sem sabor. Que? E também Casombais? Além de chegar lá chamando a barca do diabo de cortiço, o fidalgo ainda zomba da cara do diabo e esquece que ele viveu a seu bel prazer, e aí ocorre o julgamento. Tem todo um diálogo entre ele e o diabo até se chegar ao veredito, que vocês vão saber quando lerem. Em seguida do fidalgo chega o onzeneiro, que tem o significado de agiota. E aí ocorre a mesma coisa, o diálogo, a argumentação, e isso tudo, pessoal, salpicado de ironia. A coisa é colocada como verdade e tem um sentido muito cômico, porque para cada tipo social a gente vai ver que o texto ele destaca exatamente as fraquezas daquele personagem. E assim vai acontecendo com todos eles. O sapateiro, por exemplo, ele acha que ele vai se salvar porque ele tinha confessado, ele tinha comungado, enfim. Mas ele tinha roubado por 30 anos. Olha o que o diabo fala para ele. Tu morrestes comungado, não o quiseste dizer. Esperavas de viver? Calaste 2000 enganos. Tu roubaste bem 30 anos o povo com teu mistério. Já o frade acredita que vai se salvar por conta do hábito, ou seja, da sua roupa, que na verdade simboliza a sua condição de religioso. É um texto muito divertido, extremamente alegórico. Eu tive a oportunidade de assistir a peça uma vez e só a representação dos tipos, gente, já enseja o riso, porque não difere muito da nossa realidade. Por isso é uma obra clássica. É um texto que não morre, é atemporal, perdura e que faz sentido em vários contextos. A gente aqui vai ter um vocabulário que guarda, na verdade, as palavras como foram escritas, por uma questão mesmo de manutenção do texto e de sua essência. Se mudar muita coisa, gente, a gente vai perder aí o sentido da rima e do cômico. A linguagem é muito especial. Apesar de ser uma obra teatral, as personagens se expressam por meio de versos, que rimam. Então o texto é completo por essa fusão de teatro com poesia, que faz com que o texto cresça em outras possibilidades, justamente por conta das metáforas, da ironia, do próprio ritmo que imprime o efeito do riso. É interessante porque a gente ouve falar tanto em Halloween e há leituras sinistras para esse contexto. E o Alto da Barca do Inferno é um texto considerado velho por muitas pessoas, mas a gente vê que ele é super atual e ele funciona bem nessa data, porque além de causar um certo desconforto, já que a gente sabe que vai morrer, e aqui a gente tem uma espécie de tribunal marítimo, né, com esse anjo, com esse diabo, com essas barcas, e aí a gente para pensar no imaginário das pessoas daquela época, em que o mar era para o povo um mistério. Talvez funcione como uma projeção para além do horizonte. E aqui essa ideia é trazida como forma de projetar o além do horizonte, o pós-morte, que até hoje é mistério para todos. O susto, o medo, o assombro, aqui tem uma finalidade crítica e didática, claro. Na minha humilde opinião, penso que o jogo do assombro é justamente lidar com os mistérios, lidar com o fantástico. Hoje a gente tem um medo inteligente. Quando a gente lê ou assiste a um filme de terror, o óbvio não nos assusta tanto, mas o efeito inteligente do terror sim. E aqui a gente vai ter essa simbologia do mar, do misterioso mar, principalmente nessa época das expansões, com folclores, com lendas. Enfim, Gil Vicente foi muito feliz nessa representação e nessa analogia. Eu acho que é um texto imperdível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo e até o próximo vídeo.